Olá pessoal, tudo bem? Comecei o nosso conteúdo fazendo algumas perguntas provocativas, como o conceito de literatura, se vocês acham que a literatura está no nosso cotidiano. Depois eu pedi para vocês assistirem ao vídeo, né, a entrevista do Antônio Cândido. Enfim, agora eu apresento para vocês as principais escolas literárias na formação da literatura brasileira. Mas antes de tudo, eu quero apresentar o conceito, né? O que é literatura? Bom, no dicionário Aulete Digital, a literatura é a arte que usa a linguagem escrita como meio de expressão. Meio de expressão, se expressar, né? Pensando sobre esse conceito aí, eu também trago a definição de Antônio Cândido, em que ele comenta que a literatura da mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Bom, a gente então percebe que ela é uma forma de expressão que vai unir a linguagem, a criatividade e que ela é reconhecida principalmente como a arte da palavra, não é mesmo? Então, para Antônio Cândido, a literatura ela é essencial, principalmente para o processo de humanização, porque ela permite que nós possamos compreender melhor quem somos, além de refletir sobre a sociedade em que vivemos, denunciar injustiças, alimentar sonhos e fantasias, além de proporcionar o prazer e o entretenimento. Bom, e quando a gente fala de literatura, também pensamos em texto, não é mesmo? E muitos perguntam se há diferença entre um texto literário e um texto não literário, por exemplo. E realmente há uma diferença entre esses textos. E eu começo dizendo com o texto literário, porque normalmente os textos literários, eles têm alguns elementos artísticos que podem causar alguma emoção, principalmente devido à arte da palavra, porque ela traz realmente uma forma de expressão. Enquanto os textos não literários, eles já são mais informativos e objetivos, por exemplo. E, por exemplo, uma reportagem. Além disso, os textos literários eles são plurissignificativos, já que podemos interpretá-los de diversas formas, enquanto os textos não literários eles já são monossignificativos. Além disso, os textos literários eles podem recriar o real, enquanto os textos não literários eles apenas reproduzem o real. Enquanto os textos literários eles já utilizam uma linguagem conotativa, que já entendemos com um sentido figurado, os textos não literários já utilizam uma linguagem denotativa, ou seja, o sentido literal. E principalmente a questão da função, os textos literários têm uma função estética, enquanto os não literários já têm uma função utilitária. Bom, trazendo então esse conceito para vocês, eu apresento realmente o que são as escolas literárias. E elas são movimentos literários que são as formas como que estão divididas a literatura, né? E mediante algumas características que são apresentadas a cada uma delas. Mas, antes de tudo, essa divisão que ocorre vai depender de vários aspectos. Por exemplo, uma delas pode ser uma publicação de uma obra que foi muito inovadora, ou até mesmo algum fato histórico ou um evento cultural, uma polêmica que dividiu. Não há uma data certa de início e fim. Para conseguirmos compreender como que cada escola literária surgiu, a gente tem que compreender as características de cada uma. E aqui no Brasil, pensando sobre como que essas escolas literárias, né, elas formaram a literatura brasileira, tradicionalmente as escolas literárias elas eram divididas em duas eras, né? A primeira da era colonial e a segunda da era nacional.
Nesta aula, especificamente, vamos abordar apenas a era colonial, que corresponde, né, a partir da influência da literatura portuguesa e quando os portugueses chegaram ao Brasil, depois do descobrimento em 1500. Então tivemos três escolas literárias conhecidas como quinhentismo, barroco e arcadismo, embora na era nacional tivemos também várias escolas literárias que contribuíram, cada uma com seu momento histórico, que foram elas o romantismo, realismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Bom, eu apresento essa imagem para vocês e gostaria que vocês tentassem identificar se vocês já viram, por exemplo, essa carta, já conseguiram compreender alguma palavra, porque, né, a gente consegue perceber que a escrita ela é diferente, não é uma escrita que todos conseguem compreender, não é mesmo? Bom, por que eu fiz esse questionamento? A nossa literatura brasileira começou por meio desta carta aqui, a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. Ou seja, uma carta em que o Brasil foi visto por olhos não brasileiros. E ela foi um dos primeiros documentos, né, a não ser o primeiro, que foi escrito pelo fidalgo português, que com o intuito de enviar ao rei de Portugal, descrevendo os primeiros momentos vividos nas novas terras. E nesta carta, que foi muito bem conhecida, ela descreve, né, o primeiro contato em que os portugueses tiveram com os indígenas. E eu vou ler apenas esse excerto que está sublinhado aqui, que começa assim, né? Pardos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E aí eu pergunto para vocês, quem será que estava no Brasil? Quem eram, né, os pardos, os nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas? Será que eram os indígenas? Bom, essa pergunta provocadora, né, vai ficar. Quero que vocês pensem a respeito disso. Bom, essa literatura de informação que eu trouxe para vocês lerem a carta, ela é conhecida como quinhentismo, né, que foi basicamente também um movimento literário, né, foi o primeiro período literário em que as obras que eram de cunho informativo apresentavam as descobertas territoriais de Portugal. Além disso, também tínhamos algumas obras de caráter religioso. E isso aconteceu nos primeiros anos de descoberta da colonização do Brasil, que foi de 1500 a 1601. E quem se destacou foi, a partir dessa literatura informativa, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, e já na literatura jesuítica, destacou-se o padre José de Anchieta, com os poemas. Nesse período histórico, dessa literatura de informação, ou conhecido também como quinhentismo, tivemos alguns acontecimentos, como as grandes navegações, com essa chegada dos portugueses ao Brasil, né, esse primeiro contato de brancos e índios, e a primeira missa no Brasil, a partida de expedição de Pedro Álvares Cabral e também a Carta de Pero Vaz de Caminha. Essa literatura de informação foi a partir dela em que outras escolas literárias, né, foram surgindo. Bom, essa literatura informativa ela foi feita por cronistas, né, que informavam a metrópole sobre a terra recém-descoberta, e ela tinha como estilo principal o caráter descritivo. Então, para alguns autores, ela não foi considerada como uma literatura propriamente dita, só que foi um gênero importante para o desenvolvimento inicial do nosso país. Então, uma das características principais é esse estilo descritivo que tinham as cartas, o louvor e exaltação extrema à terra que foi recém-descoberta,
e o destaque das belezas, riquezas presentes na terra, né? O nosso, a nossa próxima escola literária, que foi muito bem conhecida, foi o Barroco, né, que ele se iniciou em 1601 com a prosopopeia de Bento Teixeira. Mas o que significa barroco? Não é? O barroco ele deriva de uma palavra espanhola que significa baroeco, pérola de forma irregular. E no barroco tinha uma postura religiosa, né? Uma concepção meio de medieval, com uma postura racional e humanista, uma concepção classicista, que eles tinham alguns conflitos existenciais e por isso que tínhamos uma visão antropocêntrica, onde o homem era o centro de tudo, e uma visão teocêntrica, onde Deus era centro do universo. Então, devido a essas crises, esses conflitos, tínhamos o dualismo, né, que propiciava o surgimento de uma arte que buscava conciliar essas visões opostas, né, essas antíteses, esses paradoxos, por exemplo, espírito e carne, pecado e perdão, céu e terra, virtude e prazer. Então, o dualismo ele estava muito presente nesse período. Já o contexto histórico, né, pensando aí que ainda estávamos em 1600, tínhamos a colônia de Portugal, né, Salvador ainda era a capital e a sede da administração, e tínhamos produções artísticas com alguns moldes ainda, né, com algumas influências de Portugal, que era o ideal da igreja. Então, pensando sobre isso, tínhamos o comércio da cana-de-açúcar, a violência, a questão da escravização do negro e a perseguição do índio. E pensando sobre isso, né, não havia esse sentimento de grupo, de coletividade. A literatura, a literatura era um instrumento para criticar essa mentalidade individualista, para moralizar por meios religiosos e para expor sentimentos pessoais. E entre 1720 e 1750, a literatura ganhou muita força. Teve um impulso com a fundação das academias literárias. E tivemos dois autores que tiveram muito destaque. Foi o padre Antônio Vieira, que ele foi o conselheiro do Dom João IV, e ele utilizava seus sermões para causas políticas, já que ele defendia os índios da escravidão, mas não os negros. Então ele era odiado pela Inquisição. Um dos sermões que era muito conhecido foi o Sermão da Sexagésima. Outro autor de destaque também tivemos Gregório de Matos, que ele foi conhecido como Boca do Inferno. Mas por quê? Porque em suas poesias ele era muito sádico. As poesias dele eram satíricas e elas eram sempre dirigidas aos governantes corruptos, às freiras, padres licenciosos, à sociedade como um todo. Então ele denunciava tudo o que acontecia na época. Bom, ainda nesse período, que estava um período de transição, passamos também por uma outra escola literária, que foi o arcadismo. O arcadismo, depois dessa onda de religiosidade, de fé, que seguiu, né, contra a reforma, que foi uma das expressões artísticas principais do barroco, tivemos alguns reflorescimentos das tendências artístico-científicas que marcaram o Renascimento. E uma delas foi o iluminismo. Então, nessa filosofia, né, tínhamos o empirismo, a ciência, o neoclassicismo, né, um novo classicismo, ou o arcadismo. Tínhamos algumas características no arcadismo. Aqui, o homem, né, o antropocentrismo, o homem como centro de tudo, ganhou destaque. O racionalismo, já que eles buscavam um equilíbrio. Além disso, tínhamos também o paganismo, né, alguns elementos da cultura greco-latina, a imitação desses clássicos renascentistas. Também tínhamos uma idealização amorosa, neoplatonismo, um convencionalismo amoroso. Ruggero e Urban
Fugere urbem e carpe diem eram expressões latinas que eles tinham como objetivo principal aproveitar o dia, na expressão carpe diem, e fugere urbem, fugir da cidade. Mas por que isso? Aurea mediocritas também, outra expressão latina que significa uma mediocridade dourada. Essas expressões tinham como foco, eles eram influenciados por algumas tendências, alguns pensamentos, por exemplo, de filósofos como Jean-Jacques Rousseau, em que o homem, para o Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, nessa perspectiva, tudo que envolvia a urbanização corrompia o homem. Então, sempre o campo, a vida no campo, era exaltada pelos autores, como o pastoralismo e o bucolismo. Além disso, tínhamos também o universalismo, algumas ideias iluministas, com vocabulário simples, sempre nas poesias, e, claro, o gosto pelo soneto e pelo decassílabo, ou seja, algumas características aí do classicismo. E a ausência quase total de figuras de linguagem. Um autor de destaque foi Tomás Antônio Gonzaga, em que ele, nessa poesia que eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco traco de expressões grosseiro, dos frios gelos e de sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bem, graças à minha estrela. Esse excerto aqui, em que podemos ver como que o pastoralismo, a exaltação de uma vida simples, de uma vida no campo, além do convencionalismo romântico, era muito bem defendido pelos poetas e eles queriam transpassar, expressar esses sentimentos a partir da poesia. Bom, e nesta aula paramos por aqui. Então, discutimos um pouco sobre esse conceito de literatura, vimos o que é um texto literário, um texto não literário, qual que é essa diferença, o que são realmente as escolas literárias e como que essas primeiras escolas foram formando aí a nossa literatura brasileira e que cada uma tem a sua característica peculiar, a sua característica individual. E é isso, pessoal.